Olá a todos integrantes do grupo The Student Masoreti Hebrew, né? Estudantes do hebraico massorético. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que passa muitas vezes despercebido aos nossos olhos, que é chamado a esticometria. Vamos falar hoje de esticometria. Sim, você sabe o que é esticometria? A esticometria é onde é feito esse trabalho que você está vendo aí. Esse aí é uma esticometria. Talvez você esteja olhando para essa parte que eu sublinhei aqui, mas não, não é essa não. Essa daí faz uma das partes dela. Mas se você analisar bem esse código, esse colofão aí, essa página, você vai perceber isso aqui, ó. Olha como é que está reto essa linha aqui, ó, de escrita. Olha como esse texto se mantém harmonizado aqui. Já percebeu isso? Você já percebeu que não existe nenhuma linha aqui em cima dela? É como se você pegasse uma folha em branco e você começasse a escrever nela. Já percebeu como as letras são todas uniformes aqui, ó, bem retinhos, uma em cima das outras? Isso é chamado de esticometria. O tamanho das letras se baseia exatamente no tamanho das outras. Esse espaçamento aqui embaixo é de mais ou menos 1,5 a 1,8 milímetros. Isso aqui é tão preciso, que se você pegar uma régua e medir aqui, todas elas vão dar o mesmo tamanho. A mesma coisa do Lamed aqui, olha que coisa linda. A mesma altura, olha, o mesmo nível. Como se fazia isso? Então você vê aqui que o trabalho de esticometria de um escriba era uma forma muito bem trabalhada. Não é somente um embelezamento do texto, mas a forma detalhada o qual ele tinha colocado. E se você contar a quantidade de letras que tem aqui, é a mesma que tem no bloco. A quantidade de letras que tem nesse bloco todo aqui, de cima até embaixo, é a mesma quantidade que tem aqui, a mesma quantidade que tem ali também. Só alguma coisa interessante você tem que ver. Você vê que esse Lamed está mais reto do que esse aqui parece ter uma curva. Assim como esse outro aqui, está um pouco mais diferente. Tá vendo? Isso dá a entender que vários escribas trabalharam nesse documento, não somente um. Como eu já falei em vídeos anteriores ali, ninguém tem uma grafia diferente da outra. Né? Você escrevendo várias vezes, você vai ter sempre a mesma letra. Não tem como você mudar isso, a não ser que você mude. Mas o seu estilo é essa daí. E aqui nós temos aqui, ó, o que é isso aqui? É uma palavra que está apagada, essa pela metade? Não. O copista simplesmente aqui, ó, ele colocou uma palavra pela metade para fechar esse bloco aqui, ó. Porque não tinha mais palavra para escrever aqui, então para não deixar esse vão aqui, tá vendo? Eles preenchiam com pedaços de letra. Olha que interessante. Às vezes a letra A in, às vezes o man. Eu vou mostrar outras aqui para você ver. Aqui, por exemplo, ó. Você vê que tem três pontinhos aqui dentro aqui, ó. Entendeu? Então, para não fechar e deixar esse aqui aberto, fica feia aquela coisa meio apagada, eles colocavam aqui, ó, uns pontinhos, uns tracinhos, alguma coisinha para preencher esses quadradinhos. E se você analisar bem aqui, olha bem mesmo, para o vídeo e dá uma pausa legal. Você vê que essas letras aqui, ó, elas estão bem mais separadas. Mas se você olhar aqui, ó, parece que elas estão mais juntas. Isso quer dizer o quê? Se você olhar esses borrões, possivelmente o escriba apagou o texto todinho e refez ele novamente para poder ser padronizado. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Aqui, ó, outra esticometria aqui também, ó. Espera aí que eu dei uma errada aqui. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Pedaços de letra que ele fazia para preencher esse pedaço do manuscrito. Aqui, ó, possivelmente aqui, ó, metade de uma letra Aleph, aqui, tá vendo a letra Aleph aqui, ó? Possivelmente, esta letra que está aqui seria metade dela também, sabemos. Aqui você vê as letras bem menorzinhas, ó. Olha a diferença desse Vav aqui, ó, para esse Vav aqui, como ele é pequeno. Então se dá a entender que o outro escriba começou a escrever
que o outro estaria cansado, ou foi no banheiro. Então, para não perder tempo, ele continuou o texto ali para ele. Ó, vê como é que essa daqui, as letras são mais finas. Tá vendo? Aqui a pena ele ficou mais fina. Você vê que aqui as letras são mais grossas, ó, tá vendo? Então aqui foi outro escriba que escreveu. Entendeu? Isso é interessante. Porque não foi somente o trabalho de uma pessoa, o trabalho de uma equipe. Isso aqui possivelmente são manchas. Tá? Manchas do couro. Se você analisar bem, vê que aqui ela está um pouco menos leve, aqui já foi mais pesada. Possivelmente caiu água ali, entendeu? E manchou o couro. Tá? Aqui novamente, ó. Esses são tipo de coisas que a gente vai analisando e vai vendo. E como é que é interessante. Eu vou lhe mostrar uma outra coisa interessante aqui que vocês vão gostar. Ainda no termo da esticometria. Olha aqui que interessante, ó. A quantidade de linhas que tem nesse bloco aqui, ó, é a mesma que tem nesse aqui e tem nesse aqui. Só que o texto acabou aqui. Então, para ele não teve mais palavras, o que ele fez? Ele encheu exatamente com esses traços aqui, ó. Mas por que ele não deixou esse aqui em branco? Porque alguém no futuro poderia pegar e reescrever qualquer coisa aqui em cima e deixar o documento então todo alterado. Então, para evitar isso, já que a esticometria ele tinha que manter o padrão de letras e a quantidade de parágrafos ali, então ele fazia exatamente dessa forma aqui. Ele preenchia essa parte aqui todinha para evitar de que alguém corrompesse o texto lá. Bom, aqui novamente aqui, ó, pedaço de letras aqui, ó, eles preenchiam toda essa parte aqui. Porque senão o camarada ia ter que desfazer o texto todinho e reescrever. Então alguém falava, opa, aqui o texto foi remexido. Como é que é muito interessante, né? É um trabalho artístico. Você está vendo aqui, ó, eles são bem retos, ó. Todas as linhas que você pegar aqui, elas têm uma mesma uniformização. Tá? Todo o texto ali. É claro que quando estamos falando de manuscrito, que vem da palavra latina manus scriptus, quer dizer, escrito à mão, então nós entendemos ali que esse tipo de padronização é diferente deste aqui, que é já um texto padronizado e feito, né, num computador, tudo bonito. Isso aí não é nem questão de querer discutir isso, na verdade. Mas esse texto aqui padronizado, isso aqui já é um texto já do século 21 aqui, bom? E esse aqui já é um manuscrito que é feito à mão, por isso que é chamado de manuscrito, manuscrito, quer dizer, escrito à mão ali, ok? Aqui você vê essa parte que com certeza aqui uma paraxá peturrá, tá bom? Mas mesmo assim tem um lâmide aqui, então não tem como ele escrever nessa parte para completar alguma palavra ali, tá bom? Vê que todos eles aqui são puxados, ó, tá? Para evitar esse tipo de corrupção mesmo, tá vendo? E ele é muito interessante, esse documento, e a gente está fazendo vários vídeos aqui, uns pequenos vídeos sobre todo esse documento e o que esses escribas guardaram em segredo para nós aqui descobrirmos no século 21, ou mantermos então o mesmo legado que eles fizeram, guardando o texto bíblico, assim como fizeram lá na antiguidade. Entendeu? É muito interessante isso aí, texto muito bacana, e nós estamos aí então fazendo vários vídeos curtinhos aí, de 5 até 10 minutos mais ou menos, não passa disso, para não ficar uma coisa muito enfadada, e estamos falando de várias propriedades desse documento aí, que é o chamado Códice Leningrado, que data aí mais ou menos do século 9 ao século 10 aí, ao quando ele começou a ser escrito, né? Da família Ben Asher, né? Lá da Galileia. Então é isso aqui o que eles liam na época, é isso aqui o que nós estamos lendo hoje. É isso aí que eles transmitiram na época, e é isso aqui exatamente que eu estou fazendo, retransmitindo hoje no século 21. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos então
com certeza numa próxima aula.